Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar, outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2. Membros do Poder Legislativo. 3. Membros do Poder Executivo. 4. Membros do Poder Judiciário. 5. Membros do Ministério Público. 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3. Da ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Promulgação partes vetadas. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação.
Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: 1. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. 3. Vetado. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Promulgação partes vetadas. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente ilegal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha, ou investigado manifestamente descabida, ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido, ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Promulgação partes vetadas. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 14. Vetado. Artigo 15.
Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Promulgação partes vetadas. 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou promulgação partes vetadas. 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Violência institucional, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. Artigo 15. A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. 1. A situação de violência, ou, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. 2. Outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro, incluído pela Lei nº 14.321, de 2022. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Promulgação partes vetadas. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Promulgação partes vetadas. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem
Coage alguém mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. 2. Vetado. 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de 1. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento de crime prejudicando sua apuração. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, vide ad em 6.234, vide ad em 6.240. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado, vide ad em 6.234, vide ad em 6.240. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Promulgação partes vetadas. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Vide ad em 6.234, vide ad em 6.240. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Promulgação partes vetadas. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único.
Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 34. Vetado. Artigo 35. Vetado. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, promulgação partes vetadas. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7. Do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 40. O artigo 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4. Ao mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária, ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Norma regulatória. Artigo 41. O artigo 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Norma regulatória. Artigo 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Artigo 227. Aos efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7b, promulgação partes vetadas. Artigo 7b. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 44. Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Brasília, 5 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República. Jair Messias Bolsonaro. Sérgio Moro. Wagner de Campos Rosário. Jorge Antônio de Oliveira Francisco. André Luiz de Almeida Mendonça. Este texto não substitui o publicado no DOU de 5 de setembro de 2019, edição extra e retificado em 18 de setembro de 2019. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do artigo 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Capítulo 3. Da ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente legal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou promulgação partes vetadas. 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência,
salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena detenção, de 1 a 4 anos e multa. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7b. Artigo 7b constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Brasília, 27 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República. Jair Messias Bolsonaro. Este texto não substitui o publicado no DOU de 27 de setembro de 2019, edição extra, A. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.